A vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, deu entrada no Ministério Público com uma representação denunciando supostas irregularidades no tratamento de pacientes e processos administrativos das residências terapêuticas. No documento entregue de forma online, Fernanda Garcia pede que o órgão investigue a ação de todas as empresas conveniadas para realizar gestão dessas casas, até mesmo a Associação Paulista de Gestão Pública, que teve seu contrato finalizado no último ano, conforme afirma a parlamentar. Depois de visitar várias residências terapêuticas, nós tivemos essa investigação. Na verdade, estamos visitando as residências no intuito de observar, fiscalizar se está tudo certo, se o paciente está sendo atendido onde necessita. Nós tivemos um encaminhamento em 2021, uma audiência pública, que faríamos a visita nos CAPs, e o fizemos, teve um relatório. Iniciamos nas residências terapêuticas de serviço a população que era antes, vivia em hospital psiquiátrico, os pacientes, e com a desinstitucionalização, essas pessoas ficaram sem um vínculo familiar. E foi importante, o governo federal criou residências terapêuticas para atender as famílias que não têm vínculo familiar, não têm condições de conviver sozinha, de alugar uma casa sozinha, de morar sozinha. Então, há necessidade desse acompanhamento. Só que nós identificamos, a partir dessas visitas, algumas irregularidades, inclusive que a prefeitura não faz a fiscalização há anos no que deveria fazer. Esse foi um dos pontos que os próprios pacientes que recebem o benefício arcam com despesas, desde comprar mobílias, alimentação, remédio, muitas vezes quando não é fornecido pelo Estado. E daí o objetivo é que a prefeitura fiscalize, que o próprio Ministério Público, né? Porque a partir desse apanhado todo, nós encaminhamos ao Ministério Público de Estado de São Paulo para que possa ser apurada essas informações que nós tivemos. Bem, entre as denúncias apresentadas, a promotora Cristina Palma, pela vereadora, está possível má gestão dos contratos e repasses às organizações sociais OS, pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Saúde, especialmente pela área de coordenação de saúde mental. Importante, a própria vereadora disse aí na sua fala, essa questão não começa agora, esse problema não começa aqui no governo Rodrigo Manga. Esse problema começa já no seu nascedouro, lá no governo do PT. Vamos colocar aí, ou seja, vamos responsabilizar todo mundo. A ideia foi interessante, e daí se a gente ou seja, a questão organizacional, ela começa ali no governo do PT, entretanto, numa tentativa de resolver um problema histórico no país, e que Sorocaba era considerada a sede nacional de hospitais psiquiátricos, onde se fazia a internação de pessoas que apresentavam determinadas situações psicológicas, levando para essas unidades, onde se ganhava muito dinheiro. Era uma indústria que ocorria da saúde mental no nosso município. Justificavam que os hospitais psiquiátricos, eles existiam para esse tratamento, as pessoas eram jogadas, como se estivesse dentro de um depósito de arquivo morto, né? De um almoxarifado, e realmente elas estavam mortas dentro da sua existência, porque elas serviam apenas para, no final do mês, os proprietários de hospitais psiquiátricos abrirem a fatura e cobrarem do governo federal, estadual e municipal, e ganharem muito dinheiro com essa indústria de hospitais psiquiátricos. Daí, no governo do PT, vem a tentativa de resolver esse problema. Entretanto, o que a gente percebeu foi que o que fizeram foi mascarar um processo. Por quê? Tiraram
da linha de frente, onde a gente tinha uma visualização onde estavam as pessoas nesse tipo de atendimento e espalharam por toda a cidade. Muitos voltaram para as suas cidades de origem para fazerem parte, integrarem essas casas terapêuticas em suas cidades de origem. Entretanto, o Estado deixou de dar a assistência necessária que os pacientes, que essas pessoas nesse estado de tratamento de saúde mental necessitavam. E é isso que denuncia a vereadora na atualidade. As casas terapêuticas, simplesmente, o que ela com a sua criação, o que ela fez, nós tínhamos a concentração, nós conseguimos enxergar onde estão essas pessoas. Ela está no hospital psiquiátrico X, no Y, e havia uma cobrança maior da sociedade, porque via o descaso com que essas pessoas eram tratadas e como funcionava essa indústria do hospital psiquiátrico. Vem o governo do PT e diz o seguinte: vamos resolver esse problema. Mas parece que por trás dessa solução de problema, parece queremos entender que foi uma tentativa de maquiar a situação. Leva-se para essas casas terapêuticas. Fantásticas, fantástico a iniciativa, mas você tem que levar todo um conjunto de ações. Assistência de saúde, assistência a essas pessoas que precisavam, porque foi esse o conceito para o qual foi criado essas unidades terapêuticas. E é isso que não vem acontecendo. Elas estão jogadas, ou seja, eu conversei com a Fernanda Garcia e ela disse que nós temos em torno de 40 casas terapêuticas em Sorocaba. Você sabe aonde elas estão? Eu não conheço duas. Porque uma das que eu conheço deu maior rolo, que foi ali na Vila Progresso. Porque veio o tal do Rádio, que foi aquele secretário da Saúde importado pelo ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio e que, segundo os especialistas, fez toda essa lambança na saúde que nós temos hoje em Sorocaba. Aliás, já veio com várias pendências, inclusive de outras cidades que ele havia administrado, né? Então não foi só na área da questão terapêutica que nós tivemos prejuízo com o Armando Racho, né? Nós tivemos, inclusive, os especialistas dizem que a destruição do sistema de saúde em Sorocaba começou no governo Panunzio, começa no final do governo Lippe. Panunzio enfatiza, e hoje nós temos aí quase 40 mil pessoas numa fila de espera na Policlínica em Sorocaba para outro tipo de atendimento. Mas nesse contexto atinge também as casas terapêuticas, né? Que eles acabam com os hospitais psiquiátricos, que precisávamos sim ter uma solução naquela questão, naquela indústria que existia. Aliás, nós tivemos aqui, e tinha um prefeito médico na época, né? Que tinha um secretário que depois nós descobrimos que o secretário era um sócio de um hospital de tratamento psiquiátrico. Dá para entender um negócio desse, né? Mas a gente quis acreditar naquele momento que as casas terapêuticas iriam realmente ser o momento em que nós teríamos aí um divisor de água no tratamento digno dessas pessoas. Mas pelo que a vereadora coloca aí e pelo que nós temos acompanhado, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, e o Ministério Público deve investigar essa questão no tratamento digno para essas pessoas. Quero acreditar que a Prefeitura de Sorocaba, e aquilo que é real deve ser dito, vive um dos melhores momentos em termos de assistência social na cidade. É uma política forte, implantada pelo prefeito Rodrigo Manga. Ontem eu conversava, inclusive, com o secretário da Cidadania, o Cleiton Lustosa. Nós temos também
O Maia, que é o controlador geral do município, me colocava dias atrás sobre o trabalho que eles desenvolvem. Então, a primeira-dama, a Cirlante, o prefeito Rodrigo Manga, capitaneando, sendo capitão aí de todo esse processo, né? Então é muito importante, a cidade vive esse momento, mas também, por outro lado, vamos lá, não podemos viver apenas do discurso ou atingir apenas algumas áreas. Temos que estar de olho em todas essas áreas e a gente quer acreditar que se existe um momento para se resolver essa questão, é agora no governo Rodrigo Manga. Por quê? Porque ele tem esse foco, ele tem esse compromisso com o social, que é o que nós não observávamos em outros governos.